Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 4 de abril de 2023, estamos na terça-feira da Semana Santa. O evangelho da nossa reflexão, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, hoje Jesus indaga Pedro: darás a tua vida por mim? Porque Pedro, lembrem, ele havia, num outro momento, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o homem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus anunciou a paixão. E Pedro foi até Jesus e disse: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus acabou chamando Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. E agora, Pedro, meio que querendo se redimir, diz que dará a vida por Jesus. Mas, amados irmãos, percebamos, São Pedro, como nós chamamos hoje, ele conhecia Jesus, pois já tinha 3 anos, já fazia 3 anos que ele caminhava com o Mestre. Mas, infelizmente, Pedro ainda não conhecia Jesus de verdade, ou seja, ele ainda vacilava na fé. Por isso, foi repreendido. E até, como já falamos, foi chamado de Satanás. E lembra, amados irmãos, quando Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Jesus está chamando justamente, afasta-te de mim, tentador. Que Satanás significa tentador. E hoje, amados irmãos, no Evangelho de hoje, Pedro continua pensando como os homens. Vejam, porque Pedro estava querendo agradar aos homens e não a Deus. E hoje também, da mesma forma.
pois o medo, amados irmãos, lembramos, o medo que fez Pedro afundar quando ele vinha caminhando sobre as águas. Foi o que Jesus disse? Por que você tem tanto medo? Ainda não tem fé? E Pedro, amados irmãos, continua ainda afundando. Ele continua fraco na fé e o medo continua dominando ele. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, Deus não se satisfaz somente com a nossa fé. Por isso, Jesus, lembrem, quando, depois que ele ressuscita, ele vai lá e pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E lembre, Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Ou seja, a gente tem que lembrar, amados irmãos, aquilo que a gente repete nessa Santa Missa. Conhecer para confiar. Confiar para amar. Pois só amamos em quem confiamos e só confiamos em quem conhecemos. E lembrem, Pedro precisava conhecer cada vez mais Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, mas o conhecimento de Jesus ainda era insuficiente. Então, ele precisava conhecer e também confiar. E lembre, confiar é sinônimo de fé. E a mesma fé que ele tem, ela tem também que ser transformada em amor. Por isso que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E é claro, amados irmãos, é somente assim que seremos capazes de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência. Por quê? Porque conhecemos e confiamos. Confiamos e amamos. E lembre, a gente só ama em quem a gente conhece. E só conhece em quem a gente confia, né? Então, lembremos, conhecer para confiar. Confiar para amar. Porque só amamos em quem confiamos e só confiamos em quem conhecemos. E Pedro precisa fazer essa experiência profunda com Jesus para poder amar a Deus de verdade, para poder amar Jesus de verdade. Assim como também nós, amados irmãos, passamos toda essa quaresma fazendo essa experiência com Deus. Lembrem, quando nós amamos, estamos conhecendo Deus, porque Deus é amor. Quando nós perdoamos, estamos conhecendo Deus, porque Deus também é perdão. Quando somos misericordiosos, também estamos conhecendo Deus, porque Deus também é misericórdia. E quanto mais, amados irmãos, nós conhecemos Deus, mais nós confiamos nele. E quanto mais nós confiamos, mais também o amaremos. Então, amados irmãos, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.